Oi, 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 boa noite, amores e amoras. Olha só, o meu estado para nossa última live, e o Baltazar já pulou aqui no meu colo, ó, tá? Nossa última live do signo de Peixes. Bom, antes da gente contar a live, de a gente falar da live, eu vou contar para vocês por que eu tô assim e por que a live tá atrasada. Então, né, eu saí hoje à tarde com um passeio entre amigos e família e com a minha amiga pisciana, Andréia. E a gente foi dar uma volta de carro. Eles foram me levar a conhecer a Praia da Solidão, que tem aqui no Rio Grande do Sul, em Mostardas. Eu não conhecia essa praia. E, gente, foi uma mega aventura. Você não tem noção. Realmente é a Praia da Solidão, é a solidão, não tinha ninguém, deserta. E aí, na hora de voltar, a gente atolou a caminhonete e tinha uma armadilha, sabe, que o pessoal falou lá, volta dos pescadores, que é quando a maré sobe, fica empoçado água, a areia vem com o vento, cria aquela camadinha de areia em cima. Quando a gente passou com a caminhonete, afundamos, ficamos atolados lá, mas conseguimos sair numa boa. No caminho de volta na estrada, o pneu furou, então atrasou. E aí eu tô aqui assim, né, botar o boné pra trás, de malandrinha, tudo que eu tinha saído de boné. Tá muito frio, então foi uma aventura, né? Signo de Peixes, saí com uma pisciana, fui dar uma volta na praia e deu toda uma grande aventura, mas provavelmente isso deve ter alguma explicação astrológica para falarmos dos piscianos, que agora eu vou chamar meu amigo Salacó para ver o que ele me diz, né? Dessa aventura toda. O que isso tem a ver com as pessoas do signo de Peixes? Se é. Eu tô aqui dentro da cabana, a gente sabe? Sabe o que é a cabana do Pena Branca? Tem várias coisas improvisadas, né? Uma coisa bem rústica mesmo, tá? Então, vamos ver o que o Salacó vai me dizer desta aventura pisciana hoje na Praia da Solidão, super, hiper, mega desértica, assim, sabe? Uma coisa do além, né? E aí a gente muito tempo que a Andrea, que é essa pisciana, tá agoniada pela nossa última live. Oiê, boa noite, amor, tudo bem? Boa noite. Eu tava te olhando aqui antes de conseguir entrar. Tu tá muito pisciana hoje. Tá Pois então, riponga. Não, e um programa Badauê, ripongo mesmo, assim, lá na Praia da Solidão. Eu tava escutando agora. Eu tentando entrar, como sempre, que é uma dificuldade. Eu nunca sei entrar. Eu sempre tenho que descobrir a cada live. Mas hoje é a última dos signos, né? Porque a gente vai inventar alguma coisa para né, continuar com certeza a brincando gente vai aqui. trazer mais novidades, mais Mas tá coisas por muito aí. peixe. Quando eu olhei assim, me deu um baque. Né? Assim, bah, eu olhei. Fui super Muito legal. contaminada pela amiga pisciana hoje, né? E todo esse envolvimento, praia. Virei um leão marinho. Mas essa Praia da Solidão, eu pensei que era embaixo de. Lá para mais sul ainda do que Rio Grande. Eu tô confundindo as coisas, eu acho. Onde é que Eu é acho, essa praia? eu nem sabia que tem uma praia da Solidão em Santa Catarina e tem essa que é o Farol da Solidão aqui em Mostardas. Então sai aqui do Ah, é templo, Mostardas. sai daqui do templo, entra ali, né, no Capivari e muito chão, assim. E aí a gente foi lá para conhecer a praia, ela realmente você não tem nada, tem de pontos bem distantes uns outros, tem uma, uma, um vilarejo assim, de pescadores, né? Muito legal e tudo, mas não tem ninguém. Então a gente até deu sorte que tinha um pessoal que estava pescando, dois carros estavam pescando, então quando eles estavam voltando, nos ajudaram a empurrar. O marido André já levou uma pá juntos na caminhonete, que ele disse, às vezes dá uma atolada, mas a gente não esperava tanto. E aí para dar uma cavada, enfim, sair.
E assim, é muito interessante isso de como fica a areia, que quando nós fomos descer da caminhonete, tanto a Andréia, quanto o esposo dela, quanto o Matheus, o meu filho, quando desceram, eles afundaram na areia, que nem areia movediça, assim, sabe? De enterrar até o joelho. Então, foi uma grande aventura pisciana na praia, poucas horas antes da nossa live do signo de Peixes. E da Marcante Praia da isso, né? Solidão, né? Que Peixes tem uma história que eu sei muito bem como é, porque eu tenho lua em Peixes, graças a Deus. Se eu insuportavelmente leão, como sou 7 vezes, né? A lua em Peixes tinha que dar alguma coisa, tinha que ter um contraponto para segurar a onda. E o pisciano precisa certos momentos de solidão, porque ele se perde muitas vezes dentro dele. Isso é uma característica, às vezes, negativa de Peixes. Ele sai da casinha. Por outro lado, ele precisa também disso, porque ele está sempre com um pé aqui e outro pé lá, né? Então, tem toda essa questão assim de Peixes precisar. Eu lembro que desde pequeno, eu sou o primeiro de 7 filhos, eu tinha momentos que eu tinha que ir a algum lugar e ficar sozinho. E depois de adulto também. E é um signo fascinante, porque muita gente, muitos astrólogos consideram como se fosse a junção de todos os signos, porque a gente nasce Áries, depois vem, como a gente falou, de casa 1, né? Áries, Sim. Marte, até vai passando por tudo, né? E até chegar a Peixes. Então tem essa coisa assim, os piscianos, porque é o último dia, porque é o último signo. Eu tinha uma amiga que era o último dia do último momento de Peixes. Foi até a Emma de Mancheville que fez o mapa dessa senhora. E ela sempre dizia, eu sou do último dia, do último signo, do último minuto. E eu, que bom, por isso que é a minha última encarnação. Tem gente que acha que também que a última encarnação, né, quando chega em Peixe, é a última encarnação, né? É um pouquinho de convencimento, né? Porque depois a gente volta e depende, né? Tem o Começa pisciano tudo de novo. negativo, né? Então tem de tudo. Não é quer dizer assim, eu sou um peixe agora, vou ser a última encarnação, né? Isso aí a gente não sabe. Eu, pelo menos, não quero que seja a última, né? Eu quero ter ainda milhares aqui, né? Eu tenho certeza que não é a última ainda. Eu tenho certeza também. Mas falando de peixes, é uma coisa muito mágica falar de peixes. Peixes é um signo regido inicialmente na astrologia medieval por Júpiter. É que Júpiter já falou que Sagitário, né, religiosidade, Júpiter no Peixes já é espiritualidade. Tá? Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa tem religião e não tem espiritualidade. Muitas vezes ela tem espiritualidade e não tem religião. Nem sempre as duas, né? A gente tem as duas junto. E depois, né, na nossa astrologia, ele ficou também com Netuno, que é o planeta da ilusão. Tanto que nós temos, dos 41 aos 43 anos, a queda de Netuno. Quando cai o véu da ilusão, aquela que todo mundo conhece por crise dos 40. Então é bem, bem pesadão, assim, encarar, né, a vida depois dos... Tu tá bem no meio, né? Tô. No auge do tombo. Eu digo, agora tô no tombo, não tô na queda. Eu tô no tombo do Netuno. Uma coisa assim, né? Falar de peixe, assim, é muito mágico, porque é um signo regido pela água, ele é polaridade negativa, ele é mutável, e tem toda uma questão de transcendência, de espiritualidade, de doação, de dissolução do ego, porque aqui em Peixes a gente já passou por tudo, já se fez, formou a personalidade, expandiu, se conheceu, se espiritualizou, e em Peixes a gente vai justamente transcender a partir do momento que a gente consegue fazer com que esse ego se dissolua, a dissolução dele. Porque, sim, claro que não é uma pessoa assim, não tem ego, não tem... Não. Tem momentos que ego são máscaras que nós usamos em cada situação de vida, em cada profissão que se tem, em cada papel que se exerce. Mas quando nós nos deparamos com a fé, com o absoluto, com o transcendente, a personalidade, o ego, ela tem que ficar de fora.
Deixamos de ser Até o egóicos. pensamento nos atrapalha, né? A fé vai pelo coração. Então, isso tem toda uma questão assim de saber, né, se desapegar, que é uma questão de peixes. Né? Se desapegar da matéria. Ainda estando, logicamente, na matéria. Libertada. Quando se reza, né, esse misticismo todo, essa espiritualidade pisciana, essa doação pelo outro, que peixe se doa demasiadamente, ele tem uma empatia muito grande pelo outro, ele se coloca no lugar do outro para conseguir ajudar o outro, para ver qual é a saída que ele vai ter. Isso, como eu que tenho lua em peixe, sei muito bem como é isso, porque eu vivencio muito isso. E vejo também várias pessoas de peixes, ainda mais sou casado com a Virgínia, que é peixes, e estou há 16 anos. E vocês dois dão super certo, mais né? tempo ainda. Então a gente vê também, e outras pessoas que eu convivi de peixes. Então a gente vê que, é claro que às vezes se torna um defeito de não saber o limite, o pisciano acaba se doando demais a ponto de se prejudicar, se sacrificar, né, de dar sua vida muitas vezes para o outro. Então, às vezes falta um pouco desse limite. Aí já é um aspecto negativo, porque ele prejudica a si mesmo para ajudar o outro, que às vezes nem não se ajuda. Né? Muitas vezes a pessoa que a gente quer ajudar, ela não se ajuda. Ela passa o problema. Ela não está nem preocupada com isso, né? Às vezes. Sim, que às vezes a pessoa... Não, e tem pessoas que passam realmente o seu problema, né? Ele não quer a tua ajuda. Né? Ele só quer dividir. Eu estou pedindo a tua mão e um pouquinho de um braço, né? É o braço e daqui a pouco é tudo. O caso do isso no menor abandonado. Então, tem gente que assim, passa o problema todo. Ai, quebra, como é? Tem até uma gíria, quebra essa para mim. Né? Então, tu tem que quebrar tudo. Né? Tu tem que quebrar toda a parede. O cara vai ficar sentado te olhando, fumando cigarro, tomando uma cerveja. E o pisciano está lá fazendo tudo. O vai fazer tudo, né? Aí é a falta do limite, tá? Muitas vezes, onde não é que sejam os piscianos, onde nós temos peixes. Interessante. Caso nós temos peixes, que planetas temos peixes. Claro. Importante a gente tocar nesse assunto. Né? Nós temos todos os signos. E peixes, né? Onde a gente tem peixes, a gente é mais sedutor, é aquela sedução natural, porque o pisciano tem uma sedução inerente, é dele, e é natural dele. Ainda leveza, né? Em beleza, né? É o signo da beleza artificial, da maquiagem, é o signo da decoração, é o signo da arte. Ele tem uma veia muito grande artística, pela sensibilidade. É a arte, logicamente, no sentido real da arte, né? Que hoje em dia está meio confuso, assim, o conceito de arte tá muito, né? É porque eu tô velho mesmo, eu tô chato, né? Mas é que é difícil de concordar, né? Tem artista e tem arteiro, né? Então tem tudo isso. Mas o peixe tem toda essa questão de trazer a arte junto até mesmo da questão espiritual, da questão mística e da questão psicológica. É o signo mais psíquico que tem no zodíaco. É toda a questão da psique que nos leva, logicamente, para a espiritualidade, porque a nossa psique nos leva, quando nós chegamos a peixe, nos leva a pensar, né? Da onde eu vim, para onde eu vou, aquela pergunta toda existencial. O que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da minha vida? Né? Eu sou apenas esse corpo. Então, a espiritualidade vem daí, né? Será que tudo isso que eu vivi, de bom e de ruim, e que eu passo, quem é essa pessoa que está pensando agora? Quem é essa pessoa que está falando aqui o conhecimento que tem e das experiências que tem? Quem é esse eu aqui, além de Salacó, além de Jorge, além de brasileiro, de branco, de homem, de qualquer coisa que eu tenha vindo? Quem é esse ser, essa mônada, essa essência? Né? Então, é a experiência espiritual no corpo material. Não é a experiência material no espírito, não. É o espírito vivendo a matéria. Né? Essa consciência. Uma transcendência, né? Nós somos espírito, que nós esse corpo é só uma casa que a gente habita durante algum momento. Tempo, né? Algum tempo. Não se sabe até quando. Né?
se investe, se pensa, né? Mas não se sabe até quando que isso vai. Então, o peixe tem essa coisa toda de sonhar acordado, de devaneio, né? De ilusão, essa coisa toda de colocar vida, de colocar sentimento, de colocar diversão, de trazer um pouco de alegria, de trazer um pouco de beleza, de trazer sentido para a vida. Então, eles têm um pouco a fama de se apaixonar fácil, né? Como é que fica isso? Tem essa questão toda, né? De se doar muito, de se apaixonar, de se entregar, de confiar, porque o verbo do peixe é eu acredito. Então, tem toda essa questão. Se alguém viu como é que é o nome do filme? É O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus. Não, de nome, eu sou péssima para guardar nome de filme. É uma coisa bem pisciana, muito, muito, muito pisciana esse filme. Eu já vi umas 5 vezes, não me canso de ver. Porque esse minha lua em peixes me chama até para ver muita. Mas tem muitos filmes que são muito piscianos, muito netunianos, né? E essa questão do Netuno também, né? Tem as experiências netunianas que muitas vezes as pessoas têm, que são presídios, que são hospitais, que são a pessoa está presa, está com o corpo, com a liberdade limitada de alguma forma, por alguma questão. São experiências netunianas. E peixes faz justamente isso. O corpo pode estar preso de alguma forma, mas o espírito, a cabeça, o pensamento, o imaginário sempre é livre. Então, peixes nesse sentido, ele é muito livre. E aí, nessa liberdade toda, né? Também que tem de leveza, essa coisa do ir e vir. Isso é uma coisa que eu sempre notei muito nos piscianos, né? O gostar de estar na estrada e também de estar na rua, apesar dos momentos que quer introjetar. A gente teve aqui ali agora... Sim, o Júpiter faz com que ele goste muito, o pisciano gosta muito de viajar, gosta muito de sair, por causa do Júpiter. Tem um momento. A Lia perguntou aqui, né, ela falou que ela comentou, aliás, que ela é leão, mas que ela também gosta muito desses momentos de solidão, de estar sozinha. Então, Lia, isso é a questão que é o legal de fazer o mapa. Porque aí, fazendo o teu mapa astral, tu vai descobrir em que aspectos tu tem o peixes que te leva a querer e gostar desses momentos de solidão. Isso é legal, né? Porque a gente entende o porquê que a gente está se identificando, às vezes, com outros signos além do nosso. Quando a gente faz o mapa, a gente consegue perceber, né, essas identificações. O aspecto que faz também, né? Que um planeta faz com o outro, muitas vezes. Que é o meu caso, que eu falei há pouco, eu não sei se ela estava assistindo, que eu sou leão 7 vezes e tenho a lua em peixes. Então, tudo, e ascendente, leão, tudo. Então, toda aquela coisa, aquela aparência do leão, né, na real, o peixes é aquele que o peixe ele se assusta com muita facilidade, ele é medroso, ele é muito, muito sensível, ele não é fraco, as pessoas pensam que o peixe é fraco, ele não é. Ao contrário, o poder da mente dele é muito forte. Mas tu pode ver, qualquer peixe ele é assustado. Chega num aquário, faz assim, o peixe, ele sai tudo né, alvorotado. Né? Então, claro que às vezes a pessoa não sabe que tem o ascendente, ou a lua, ou um planeta pessoal em peixes, ou um peixe em algum aspecto forte no mapa. Então, mesmo sendo leão, que realmente não tem nada a ver com peixes, porque aqui em curso é incompatibilidade total. Então, aí a pessoa mas como que eu sou tão diferente do leão assim? Então, por quê? Porque às vezes, como acontece comigo, a lua em peixes bota uma água fria nesse leão, dá uma cortada na juba dele legal. Né? Senão, e aí, tranquilo. E isso é legal para a gente responder aqui, que o pessoal está perguntando se peixes dá certo com leão, com aquário, com outros signos. A gente já sempre fala isso, que o ideal é ver a lua se combina com a lua do outro, muito mais do que o signo solar. Então, mais uma razão. É mais uma razão para fazer o mapa
E aí dá para fazer uma sinastria amorosa, né, Ah, Salacó? sinastria, sim. Isso, Não para só ver o que amorosa, às vezes combina até família, né? Dá para fazer. Outro também. dia eu fiz aqui dos vizinhos, eu fiz o pai, a mãe e o filhinho. A gente faz um estudo geral da família. Né? Mas, É, se, por exemplo, a pergunta aí foi leão e peixes, né? Leão e peixe aham. não tem nada que ver, nada. Né? E o meu único casamento que está dando certo em tanto tempo é esse, né? 16 anos, com a pisciana. Mas aí a Por lua, de exemplo, leão e repente, aquário é o eixo, né? Ele fecha muito bem. Um complementa o outro, eu posso se complementam, beleza. Mas o que é dar certo? Né? A gente falou numa live, né? O que é, às vezes, tudo, a gente faz uma sinastria, tudo, não, nada tem certo. compatibilidade. E aí? E as pessoas insistem porque elas querem que dê certo. Então elas acabam aprendendo, crescem muito mais. Então, quando se faz uma sinastria, um estudo de um relacionamento de casal, ou família, ou amizade, Uhum. sócio, né? Não é só assim, ó, esse aí não dá certo, leão não dá certo com peixe, então não Acabou. vou. Eu teria perdido um casamento ótimo se eu tivesse encarado assim. Né? Pessoa Então, maravilhosa. Adoro a são Virgínia. coisas assim. A gente é para conhecer, saber como se a gente se ajusta, no que a gente cresce. Não é simplesmente para dizer, e deu certo, tudo que dá só certo, tudo que é só prazeroso até fica tedioso, não tem problema, tédio. É, Então, tudo isso, a vida são desafios, são altos e baixos, né? Aprendizado. Então, o que tem que se fazer? Né? Tentar ajustar, às vezes fazer a sinastria junto com o casal, os dois juntos com o astrólogo. Então, aí sim se acha um o caminho do denominador meio ali, comum né? de vida, né? E de crescimento de cada um. Então, essa coisa Sim, assim, ó, dá certo ou não dá certo, não é compatível. As pessoas usam o termo assim, dá certo ou não dá certo. Não, na verdade, sim, é que não é compatível, mas pode ficar. E se ficar, é porque as pessoas cresceram muito. Porque é que eu e nem tu nós somos falamos na leão, última live. as nossas duas combinam. Eu nunca fiz a mesma contigo, mas a gente se acertou desde o início. Parece que a gente Não se é conhece há milênios, né? Então, mesmo? beleza, vamos curtir, vamos fazer live, vamos fazer as histórias, tá? A gente já Vamos fazer tá, Dia das né? Bruxas? É, mas tem gente que, quando as pessoas nos desafiam, aí que vem o crescimento, né? É, aí que vem o crescimento. Ou não, né? E assim, ó, esse crescimento, ele vem de qualquer forma, mesmo quando não dá certo. Né? Sim. Eu costumo dizer que eu me uso muito de exemplo. E como nós falamos na última live, que nem tu explicou, né? Que oposição absoluta, né? Leão com Capricórnio. Eu fui casada com um capricorniano e realmente não deu certo. É, Incúncio, Mas não tem como, aprendi porque que nele muito, é um peixe, a mesma coisa. né? Então, assim, não sei se a lua dele com a minha era também incompatível, enfim. Mas aprendi muitas coisas, principalmente pessoais, de mais autovalorização, valorizar liberdade, respeito a uma série de coisas, lealdade, enfim. Eu aprendi muito nessa relação, né? Por mais Até mesmo quando tu todos já os problemas. percebeu os erros, né, do que tu poderia ter feito ou o que tu fez e não deveria de fazer, para O que eu depois aceitei não deveria ter tem aceitado, pessoas e às assim vezes que vai. passam na vida da gente, né, que a gente acaba criando uma ojeriza por elas, porque não, isso eu não quero ser nunca, mesmo que tudo me leve a ter essa atitude, eu não vou ser assim. Então, muitas vezes aquele até repulsivo nos ensina como a gente não deve ser. Exatamente. Né? Porque se for isso de, leão não dá certo com isso, peixe não dá certo com aquilo, com aquele outro, gente, a gente não vai ficar com ninguém, a gente não vai se relacionar com ninguém. Eu, então, na minha concepção, daqui a pouco só me relaciono com leoninos. Que também sabe que não vai dar certo, né? Porque daqui a pouco vai dar um fight. Né? Claro. Muito leão junto vai dar disputa ali de território, de alguma coisa. Né? Porque leão tem aquela coisa de ele é o alfa e ele é o beta, né? Ao mesmo tempo. Não dá, né? De não arredar muito o pé. Então, assim, ó,
A gente tem que se desprender daquela caixinha do meu signo tal fechado com o signo tal fechado, se conhecer através do mapa, e não é para usar isso como desculpa na vida, para não melhorar um relacionamento, para não melhorar a vida profissional, para não cuidar da saúde ou da vida pessoal. Não, porque karma é lição, é aprendizado. Então não é dizer, o aquariano lá é meu karma, eu sou obrigada a aguentar. Não, oi, peraí. Né? Vamos aprender. O que é que dá para melhorar? Não dá para melhorar? Então, vamos parar por aí, porque não tem por que dois sofrerem. A gente nasceu para ser feliz. Então, é essa função toda de autoconhecimento e conhecimento também de quem está próximo da gente, que traz fazer um mapa astral, fazer essa terapia astrológica, né? Então, acho que a gente bateu bastante nesse assunto, porque todo mundo sempre pergunta, meu signo dá certo com tal? E a gente sempre fala. E o Peixes, eu acho que ele traz essa coisa de transcendência. Muitas pedras das quais a gente já falou servem para o pisciano. A água marinha, até por causa disso de ser assustado. O olho de tigre, que vai trazer também mais confiança. A ágata azul rendada, né? Ou a blue lace, que, gente, não é aquela ágata azul cor aqui da minha blusa, tá? Ela tem uma faixinha de nada azul. Aquela da cor da minha blusa, aquilo é ágata tingida, não é legal. Mas acho que eu quis hoje mostrar, né, visualmente, uma pedra que, para mim, representa tudo isso que tu explicou do pisciano, né? Que é a ametista, mas nessa formação que a gente chama da ametista nevada, tá? Ela é uma drusa, eu não sei se vocês conseguem ver por causa da luz, que ela parece que tem uma camadinha branca aqui por cima, ó, como se ela tivesse embaçada, tá? A gente chama ela de ametista nevada, essa ametista. Ela tem uma mutação. Aquelas uvas glaciadas, né? Aquelas frutas glaciadas. Isso! Então, assim, eu acho que ela representa essa transcendência, que é onde eu conecto, né, esse lado espiritual, tem esse momento, gosto de sair, de viajar, mas eu gosto também de me fechar no meu mundo e dar essa camuflada, sabe, no meu eu, e ficar ali quietinho no meu canto, me situar e depois aparecer no outro momento com o meu rostinho lá da ametista. Então, acho que ela traz esse aspecto. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Porque o que eu vejo no consultório, que eu já vi até hoje de muitos piscianos, é essa coisa de se sentirem inseguros, aí ficam frustrados porque ganham a fama de volúveis, muitas vezes. E isso gera uma série de coisas que a pessoa começa a se sentir perdida. Também é um aspecto negativo de Peixes, né? Sim. É bastante. A autopiedade é muito grande também. Autocomiseração e assim vai. Então, aproveitar isso tudo para vibrar nesse lado mais positivo, mais elevado, que nem a ametista traz para o pisciano. E neste verbo eu creio, pisciano assim, né, que gosta dessa coisa meio transcendente, né? A gente está a questão, apesar da gente ter começado uns minutinhos atrasado, a gente está entrando naquele momento fatídico. Pisciano no sexo é transcendental também, isso ela conta aí pra gente, inclusive de experiência pessoal. Ele é muito receptivo, o pisciano ele é muito adaptável, ele tem muita fluidez, o pisciano ele se entrega, ele tem toda essa questão de amorosidade, de acolhimento, de ser muito, ele traz muito para o interno, então ele vive muito o interno, porque não é um signo expansivo, ainda que tenha Júpiter, né, não é um Júpiter como o Sagitário que coloca para fora, até porque o elemento água, ele é negativo, então é um Júpiter mais voltado para dentro. Então ele é muito receptivo, ele é um signo mais, como ele é negativo, ele é mais passivo, né, que todo o signo positivo ele é mais ativo.
Então tem toda uma questão romântica, tem toda uma questão do imaginário que é muito grande, porque nem tudo é fantasioso, o texto é muito bom, a coisa de entrar na cabeça, na mente, né? Não é tanto a coisa em si, mas é tudo que se faz, o cenário que se faz até dentro da cabeça. Claro que Peixes gosta da beleza, da arte, de um palácio, mas também o amor na cabana para o Peixes também tem muito a ver, porque é que tudo que envolve o imaginário dele, tudo que envolve o interno, toda a questão de se entregar ao outro, de se fluir, de se praticamente fundir, é uma coisa de se dissolver, é como misturar, é como uma mistura homogênea numa água, né? Por exemplo, tu põe água com azeite, não fica, né? Tu põe Não dá água certo. com café, já fica tudo café, né? Combinação perfeita, na minha opinião. Então, como essa questão que eu falei do início da dissolução do ego, ele acaba se dissolvendo junto. Então, quando ele resolve, claro que o peixe ele tem todo esse ilusório e tudo, ele também não se entrega com tanta facilidade, mas quando ele resolve, ele coloca todas as fichas. Então, se tiver que se desmanchar isso, é muito doloroso. É muito difícil, né? Depois de fazer a separação da mistura. Né? Até Então me dá para lembrou dizer que a gente fazia aquelas misturas, depois separar, né? Fazer. sim, para Lembra? Né? aquilo lá. Fazia de maneira até destilação, né? Tinha, Sim. né? Então dá para Decantação, dizer que catação, né? a pisciana dá para dizer que é o tipo de pessoa, então, que já tem um pouco mais de dificuldade de separar sexo de sentimento. Que quando se envolve Sim, sexualmente, ela está envolvida sim, emocionalmente ali. sim. Claro, sexo também é uma necessidade, mas o pisciano, ou quem tem forte aspecto em peixes, né? O sexo hediondo para ele não rola. O sexo, assim, Só por sexo. tem que ter um clima. Tem que ter, não vou dizer que só com pessoas que amem, né? Porque a gente não ama todos os dias, né? Não é todos os dias assim, eu me Mas peço tem um alguém, eu amo aquela envolvimento, pessoa. né? Mas tem que ter um envolvimento, tem que ter todo um clima, né? Não é aquela coisa, como é que se diz do aplicativo, assim, né? Tatum, né? Uhum. Não. Tem que ter Direita ou todo. esquerda? Ó, achei. Tem que ter toda uma coisa de que se coloque tem que ter um imaginário, uma coisa romântica, uma coisa que tem que entrar na cabeça, na psique dele. Né? Tem que Sim. conseguir, senão. Mas ao mesmo Nem tempo, tudo. como ele é receptivo, ele pega tudo. Aí depois ele vai filtrando e vai ficando com o que realmente. Quando não tem Realmente isso, quando é uma pessoa importante mesmo. fria, o peixes não. Que ele sentir que a pessoa é fria, que a pessoa não tem essa capacidade assim quando ele vê que a pessoa não tem humanidade, compaixão, doação, ele não. Aí cai Claro fora. que tem um aspecto negativo que o peixes também ele tem muito, ele lida também assim de uma outra forma de ser. Ele não deixa que a pessoa se aperceba que ele é líder. Quando tem a parte negativa que é manipuladora, que essa questão do véu da ilusão, de fazer, né, de simulação, de fazer a pessoa pensar uma coisa e, na verdade, ser outra. Tem o aspecto negativo de viver o imaginário a ponto de passar para a realidade como se fosse verdade e na verdade, aquilo não é verdade. E acredita nisso? Acredita, ele mente para ele mesmo. Ele faz acreditando, assim. Aspecto negativo, o peixe mal aspectado, ele vai trazer até isso mesmo.
E não é que é mentira, mas não é que para ele talvez não seja. Então, no momento que ele cai na realidade, né, é muito ruim, porque aí tem pessoas que vivem muito esse aspecto de peixe assim, negativo, a pessoa vive muito dentro de si. Então, ela não olha a realidade, ela vive um mundo paralelo do imaginário. E aí vem aquela coisa de que o peixe está Deve ter sempre... te deparado muito com isso, de pessoas assim, no teu consultório. Muito, sabe o que eu tô falando? Muito. E aí tu vê, e tu, como terapeuta, tu vê na hora. Ah, isso aqui não é, porque ela acaba se desdizendo, tu vê que não é a realidade dela, às vezes a realidade financeira é uma, né? Até às vezes eu vi muitos anos eu atendi uma senhora, e ela falando, ela dizia, porque eu sou isso, eu sou aquilo, ela se achava gostosa, ela se achava Madonna. E ela dizia isso para mim, assim, e eu disse, meu Deus, essa mulher, ela colocou um espelho que ela enxerga outra, como é que ela enxerga, né? E outras pessoas que eu conheci, que não interessa o signo, mas deve ter algum aspecto assim, da pessoa se achar o máximo, né? Não só beleza Autoestima e amor física, próprio é mas se importante, achar mas o máximo como intelectual, se achar o máximo como, né, qualquer coisa. E não sei, a gente se apercebe que ela não é aquilo. E elas, toda aquela chinfra que é imaginária. Tem muito, olha, eu conheço muita gente assim. Gente que tem mania de que é rica e a pessoa não tem nem onde cair morta e ela banca e todo mundo pensa até que a pessoa tem muito dinheiro e a pessoa não tem. Aí tu sabe, eu tinha um amigo que, meu Deus, ele mentia assim, ele vivia num mundo e ele falava isso, e ele se abria para mim e disse, ó, não tenho de moral, não tenho nada, eu tô na mais. Ele dizia, eu tô sem eira nem beira. Tá na merda, Aí mas vai ser chegava meu Espírito chamado. Santo e ele mudava completamente. E ele falava que ia para Buenos Aires outro dia, que eles contavam um cheque de 2.000, não sei o quê, e eu ficava olhando para ele. E aí saíam as pessoas e ficavam sozinhos. Pois é, meu irmão, ele é de Oxum também. Pois é, meu irmão, como eu estava te falando, a minha realidade é assim, assim, assim. E eu, aham, né? E, tudo Quer bem, o dizer que o eu vou quê? fazer? Mas para mim ele se abria. Eu sou a única pessoa que eu acredito que realmente ele era real. Assim, que ele realmente. Porque demais assim, o nariz dele era assim, ele andava, se parecia que o rei da barriga. Meu Deus, eu Você achava o ficava, Netuno, o Aquaman, assim, meu Deus do céu. E como é que pode? E todo mundo pensava até que quem não conhecia a realidade, né? sim. Então, E isso aí, claro, algum aspecto, né, também vai ter na vida da pessoa, que daqui a pouco ela leva isso. Mas eu já tive caso de pisciano, assim, no consultório, né, que tu via que tinha algo ali que às vezes não encaixava. E a pessoa passou esse tempo, né, naquela função da terapia, e aí tu vai apertando, né, o terapeuta dá uma... Porque principalmente quando a gente trabalha com esse tipo de terapia que eu trabalho, a autorresponsabilidade, ela é muito grande, né? Ela é a base desse tipo de terapia. A pessoa tem que tomar as rédeas da sua vida. E aí, até que chegou um ponto que o que aconteceu? A filha dela veio falar comigo e aí mostrou a outra versão. Eu disse, não, peraí, que vamos ter que chegar nesse ponto, né? E aí, quando chegou nisso, e olha, tu tem que assumir a tua responsabilidade dos atos, aquilo para ela foi um choque muito grande. E aí tu percebe que a pessoa, ela acaba, né? E acontece que a pessoa não está fazendo a terapia para se melhorar ou para se ajudar, mas ela está fazendo a terapia para manipular. Esse era um caso assim, as pessoas ao redor dela, de tu ver, ela tá causando tudo isso, todo esse transtorno, mas ela tá tentando se ajudar, né? Só que aí, quando bate de frente, às vezes, com o terapeuta que vai dizer, não, ó, peraí, a coisa é assim, ou a pessoa vai cair na realidade e vai realmente querer se ajudar, ou vai resistir e cair fora. Vai Aí desistir tem e cair fora. a questão da resistência, né? Da Porque o resistência. tombo, ou quando cai mesmo, o tombo é como cair de um prédio de 50 andares, né? De cara no chão. Tem gente que Então, a gente não tem esse segura. momento
constante, né? Talvez essa queda de Por Netuno, isso que a no queda de pisciano, tenha que Netuno, acontecer mais vezes. tu deve ter notado que as pessoas que estão na época da queda de Netuno, né, como tu está agora, tu deve ter visto muita gente com uma, assim, caindo na real. É ali que se Sim. cai na real. Ou se pira mesmo, que ou tu cai na real, ou tu enlouquece. É o que acontece na queda de Netuno. É muito, muito séria essa fase. Ou quase as Eu, duas, graças a Deus, né? já Porque a minha é passei muito bastante, né? tênue. Mas Mas assim, eu comigo acho foi que eu... físico. Eu fiquei doente do pâncreas, quase morri do né, de operar. Para mim, a cabeça e o coração da bobeira. Era só físico mesmo que estava ruim. Né? Graças a Deus. A dor física é bem menor do que a dor psíquica e do coração. Né? É bem, Sim, não sim. tem Porque dúvida. o físico a gente sabe que vai tomar ali uma medicação e vai melhorar, né? E assim, eu sei as pessoas dizem, todo mundo deveria fazer terapia. Sim, todos deveriam fazer terapia. Só Com que certeza. terapia não é mágica, é um processo que quando a gente fala, né, de melhora, parece fácil, mas a gente sabe que não é doloroso, mas a gente poder utilizar a terapia junto com outras técnicas, como a astrologia, como o tarô, como o reiki, como baralho cigano, como florais, isso dá uma acelerada nesse processo de autoconhecimento, de cura, de evolução, né? E essa é a razão da gente estar trazendo também essa troca de ideias, trazer essa coisa dos signos, da personalidade, de como se relacionam, porque nós temos, na verdade, esses 12 aspectos em todos nós. Então, quando a gente conhece um pouquinho de cada um, quem assistiu a cada uma das lives, certamente se identificou, né? E não precisa ter aquela coisa assim, então eu não sou desse signo, eu sou do outro. Não, tu é do teu signo, mas em cada aspecto da tua vida, tu vai ter um lá, sendo um pouquinho mais atuante e de acordo com os planetas também, e que isso vai dar o teu todo. É por aí, não é, Salacó? Com certeza. E também as revoluções solares, os trânsitos, né? O que a gente vai vivenciando, as épocas, né? Queda de Netuno, como eu falei, retornos de Saturno, que são muito marcantes também. Eu já passei do segundo retorno de Saturno também. Aí a gente sente mais limitação, mais a velhice, mais peso. Né? E por outro lado, descobre outras coisas. Cada desafio, cada limitação, cada que a gente cai, né, vamos dizer assim, de cara no chão para a realidade, isso nos faz deixar até em dietas, né? Conforme a idade, não dá para comer isso ou aquilo porque faz mal, porque o médico falou. Se descobre outros sabores, outras, né, outras formas de se alimentar, outros prazeres, outras coisas. Então, o problema do ser humano é querer estagnar numa coisa. Aí eu gosto disso, não, isso não hoje não me faz mal, amanhã vai fazer. Então, saber mudar, saber que essa fase já passou, né? Isso já não é mais. Agora tem outras coisas para conhecer, tem outras coisas para fazer. Então, outros a amores para viver. estagnação é muito, muito difícil. As pessoas se livrarem da estagnação. Né, de coisas às vezes que até que são prejudiciais, mas é a zona de conforto, o medo da mudança, o medo do desconhecido. Exatamente. Tornam mais ignorante. Até mesmo do desconhecido, se não conhecer a si. Né? Tem pessoas que não vão no psicólogo, não vão no psiquiatra porque não são loucas. Elas vão no macumbeiro, como eu. Né? Tem outros que, não, macumbeiro é para ignorante, eu vou no psiquiatra. Né? Mas eu não vou no psiquiatra, no psicólogo porque eu não sou louco, eu não vou no macumbeiro porque eu não sou ignorante. Aí não vão em nada e ficam loucas e se acham certas. Né? Se afundam. Então tu vai falar, assim, eu não sou louco. Né? Então, aí tem gente que é muito casca grossa, que só em momentos muito sérios, com muito desespero, muita dificuldade, elas têm um pouco de humildade para pedir ajuda para alguém. É Não só um verdade. profissional, até mesmo um amigo. Né? Mas às Sim. vezes tem coisas que tem que ser ajuda de uma pessoa de fora. Uma pessoa que não é amiga, que não é parente, que não é esposa, que não é... Ela é uma pessoa, um profissional, ela está de fora do universo da pessoa, ela não conhece. Ela vai poder olhar de uma forma melhor para realmente enxergar sem se envolver, porque aquela pessoa é desconhecida. E essa dificuldade
né? Então, como tu estava falando, né? Quando se usa o tarô, quando se usa o Ifá, quando se usa a astrologia, quando se usa qualquer forma de autoconhecimento, até a Kabbalah, que é a maravilhosa angiologia, tantas coisas que existem, numerologia, né? A gente tem uma resposta mais rápida de coisas até que nós mesmos não trouxemos ainda para o consciente. Sim. O mapa nos... Claro que o astrólogo ou o tarólogo, ou seja lá quem for, tem que ter um tato para falar certas coisas que são muito delicadas. A própria pessoa não quer assumir aquilo. Ela até sabe, ela até se recorda de certas coisas, mas ela não quer fazer se abrir, ela não quer colocar. Então tem que ter muito tato para entrar naquela seara ali, né? Para que não chocar a pessoa. Eu já passei por coisas assim, da pessoa levantar, sair sapateando. Aí depois voltar. É um ariano. Assim, dependendo da pergunta, dependendo da pergunta no oráculo, eu pergunto em off ali se a pessoa saber se aquela pessoa está preparada e se ela realmente quer saber, né? Se ela nem quer saber, a gente daí não fala. Acho interessante isso. Mas assim, a gente está estourando o nosso tempo, é a nossa última live. Eu queria contar uma coisa para o pessoal, acho que é bem importante, que uma das razões da gente também trazer, não só de, porque a gente quis fazer uma parceria também de trabalho, mas de quando eu lancei essa ideia para o Salacó, é que assim, eu já tinha tomado a decisão, quando eu conheci o Salacó, eu já tinha tomado a decisão de construir o Templo de Tote, já estava nesse processo, tinha feito várias consultas espirituais com pessoas que eu conhecia, com os meus próprios mentores, tinha passado por uma experiência xamânica que foi bem derradeira para eu começar, que foi uma cerimônia de Temascal com o irmão Águia no coração de Gaia, mas ainda tinha aquela pontinha de dúvida, né? Porque parecia que aquilo não estava vindo tão só de mim. E aí, quando eu fiz o mapa astral, lá na casa 11, que fala da missão de vida, Salacó, eu não sei qual é o aspecto que eu vi que tu está mas aonde falava lá da minha missão de vida e também do meu profissional, acho que juntou um pouco ali com a acho que a 6, que são vários aspectos, que não é só uma casa, depende do aspecto que tem o planeta em tal casa que faz, entende? Não é só assim, essa casa aqui, porque profissão, por exemplo, é a casa 6, né? Mas no caso, a casa realização é a casa 10. Né? Mas também eu lembro que tudo convergia. E tudo converge. Às vezes tem bloqueios também, né? Mas eu não me lembro exatamente o que... eu não me lembro, porque eu acabo não gravando também, tudo é muita informação, mas tudo convergia para que esse era o caminho, essa era a minha missão, né? O templo, o meu trabalho como sacerdotisa e como terapeuta. E aí, então, a partir desse mapa que eu fiz com o Salacó, eu, além de me mostrar mais como sacerdotisa do templo, expandir mais esse projeto, compartilhar mais com as pessoas, né? E não temer ele, porque é um projeto muito grande, é uma coisa de longo prazo, né? Já está em movimento, mas ele vai se concluir em 1 ano, 2 ainda. Isso também me fez retomar um projeto antigo, que daí foi no momento que ele falou da queda de Netuno. Quando o Salacó me falou dessa queda de Netuno, eu identifiquei onde é que foi a minha. A minha foi bem no emocional e no relacionamento afetivo, né? E aí, um pouco antes da queda de Netuno, eu tinha começado um trabalho que se chamava O Amor Não Dói. Eu comecei esse trabalho no meu blog. E aí, quando eu entrei na queda de Netuno e começaram a surgir os meus problemas afetivos, eu acabei deixando isso de lado, né? Porque o meu pensamento foi assim, cara, como é que eu vou falar de uma coisa que eu não estou conseguindo lidar? E aí, quando eu fiz o meu mapa, eu descobri isso da queda de Netuno, identifiquei aonde estava esse ponto, retomei esse trabalho
que acabou virando um livro, né? Que eu concluí, estou concluindo esse livro, e acredito que ele esteja pronto para o lançamento agora, para novembro, para início de novembro. Então, está sendo daí o meu segundo livro com o título daí de O Amor Não Dói. E aí ele trouxe todo esse aspecto de autoconhecimento nesse sentido. Então, foi bem aonde eu consegui identificar a partir do mapa onde estava essa minha queda de Netuno, e aí trazer isso tudo à tona, inclusive dentro, né, do que já fazia parte do meu profissional, e dessa minha missão de que eu tenho que dividir isso, que mostrar que a vida não é um mar de rosas ou um morango, todo mundo tem problemas, a diferença está em como a gente lida com eles, né? Então, eu queria dividir com vocês o quão foi importante para mim fazer esse mapa astral. Por que eu friso com o Salacó? Porque eu já tinha feito outros mapas astrais que me mostraram bastante coisa, mas o dele foi o mais complementar e que me levou a um entendimento maior, né? Porque cada astrólogo também, ele vai se especializar e focar mais numa coisa do que em outra. Claro. E às vezes a gente não sabe o que é que a gente está precisando, né? E vai experimentar e fazer vários. E tá tranquilo, até que a gente... esse aqui é o que fez diferença na minha vida. No meu caso, foi o com o Salacó, então por isso eu super recomendo. Por isso eu trouxe esse trabalho, né, dessa maratona dos signos, do bate-papo com a Fábio, assim, para a gente falar disso. Porque realmente, gente, muito mais que a gente saber, o meu signo é tal, é a gente se conhecer e saber tudo o que traz, né, esse movimento todo na nossa vida. E essa experiência egotista também, né? Que tu falou, como é que eu vou falar disso se eu não consigo resolver o meu problema sentimental? Mas aí é que tá, justamente por tu tá passando, é que tu vivencia e sabe quando tu percebe da pessoa, né, que tá passando por um problema que tu já passou na tua vida, tu tem muito mais know-how além do que tu leu, que tu estudou. Sim. Entende? Quando a gente passou por aquilo. Então a gente já foi no fundo do poço, já voltou e tem mais know-how para dizer assim, olha, eu já passei por isso, eu posso dizer. Não é bem assim, as coisas vão. E tem gente que acha que terapeuta não tem problema, que sacerdote não tem problema, que não tem dor de barriga, que não tem dor de amor, que não tem crise existencial, que não tem crise de fé, que não tem... Não, eu até coloquei no Facebook, acho que ontem, um cara colocou um texto que o sacerdote tinha que ter saúde, tinha que ter uma relação perfeita, familiar, tinha que ter... Bom, era um Deus, não era um sacerdote, diz um pouquinho. Aí eu coloquei minha opinião ali. Todo mundo sabe que todo o psicoterapeuta tem que fazer terapia. E há muitos anos eu tinha saído da terapia, encontrei um amigo, estava atravessando a Redenção ali, e ele, já que tu já estou indo para casa, vindo da terapia. Mas tu faz terapia? Eu disse, sim. Mas como assim? Tu não atende os outros, não joga abuso, não sei o quê? Sim. E como é que tu quer resolver o problema dos outros se não resolve o teu? Em primeiro lugar, eu não resolvo o problema de ninguém. Eu oriento e faço o trabalho espiritual, seja lá o que for, que os orixás me falam, né, me mostram o que eu tenho que fazer. Na terapia, a minha terapeuta também não resolve o meu problema, ela me ajuda a enxergar as respostas que estão dentro de mim, assim como eu, através dos oráculos, vejo as respostas do universo, que é a própria pessoa. Então, todos somos seres humanos, nenhum é melhor que o outro, né? Uns têm mais conhecimentos numa área que o outro. Eu, de mecânica, não entendo nada. Se o carro estragar, né, a gente vai lá, o que o mecânico disser eu tenho que catar, porque eu não entendo nada. Bem isso. Então, e aí? Né? E aí o mecânico, se ele o carro dele estragar, eu vou dizer, ele é um péssimo mecânico porque o carro dele estragou. Se o meu médico adoecer, eu vou dizer, ele é um péssimo médico, ele está doente. Ou se ele morrer. Então, as pessoas têm ideias que não seriam ideologias, mas seriam fantasmagorias dos outros, né?
E claro que tem gente também que se mitômana, que se coloca num patamar, que se coloca nisso, né? Que quer passar a ideia de que é um Deus. Só que isso não dura muito, né? Porque o corpo perece, as coisas são tudo, né? Termina um dia, e aí quando acontece isso, né? Acontece que daí aquele mito morre e as pessoas saem correndo, porque, mas ele era um deus e agora ele está doente, ele era um deus e agora está pobre, agora é um deus, e agora a mulher abandonou ele era um deus e agora ele está louco, e aí todo mundo sai correndo. E é o que a gente vê muito, o que acontece com líderes espirituais. Eu vi muito isso na minha vida. Assim como toda pessoa que quer bancar aquilo de super-humano, de Superman, de super-herói, não rola, não. Isso aí é tudo mentira. Não, não rola. E a transparência é fundamental. Claro. Né? Então, assim, gente, não é assim, venham fazer terapia com a Fabiane, vão fazer mapa com o Salacó, ou vão seguir o tempo de Tote, ou vão fazer Ixefá. Não. A gente está mostra também o nosso lado humano, né? Para que vocês também tomem isso por base, para que busquem pessoas que sejam confiáveis. A pessoa que mostra uma perfeição, seja na profissão dela, seja como terapeuta, ou como um mentor espiritual, é mentira, né? É esse véu, essa ilusão pisciana, então, né, negativa. Porque assim, perfeição não existe, o mundo é dual, a gente precisa entender que a melhor escolha é o caminho do meio, que como já dizia Raul Seixas, né, o bem e o mal andam de mãos de braços dados, né? E então assim, a gente vai ter problema, meu pneu fura, eu fico resfriada, meu filho, quando foi adolescente, foi né? Então, atolei hoje. E aí, eu tava ali na beira, pedi, minha mãe, Iemanjá, me ajuda, Gaia, libera essa terra aí, né? Solta. Mas, gente, não foi assim, né? Teve que cavar, a gente teve que empurrar. Deu. Graças a Deus. Não precisou chamar um guincho lá, sei lá, se Pacheco, que fosse, né? Para tirar a caminhonete. Então, a espiritualidade e a terapia, elas vão nos dar, e esse autoconhecimento da astrologia, vão nos dar um entendimento, uma paz, uma tranquilidade para lidar com os problemas e não nos eximir deles, né? Então, e colocar esse é o fundo do problema, a raiz dele, porque a raiz do problema está em nós. Não adianta ficar. Eu sempre explico às pessoas assim, a raiz do a pessoa vem com o mesmo problema a vida inteira. Por quê? Porque ela não matou a semente de mostarda, ela não arrancou a erva daninha com raiz e tudo. Ela cortou a erva daninha. A erva daninha vai criando um caule mais grosso, a raiz mais forte. Quando ela arrancar, vai vir um monte de terra, vai um dano e tudo. E ela tirou todas as propriedades que a terra tem dela de florescer o jardim dela. A roseira vai ficar fraca, porque... Então, ela não vai no âmago, porque ela foge da realidade, ela foge da própria culpa, ela projeta em outras coisas, no externo. Não enxerga, Deus não me ajuda, mas tu te ajuda? Né? A minha mãe não me ajuda, né? Meu irmão ganha milhões e não me dá um centavo, mas é ele que trabalhou, é dele, não é meu. Então a culpa é, mas o meu irmão estudou no colégio melhor do que o meu, ou ele é mais inteligente do que eu. Será que ele é mais inteligente ou ele é mais esforçado? Talvez eu seja mais inteligente do que ele, seja vagabundo. Sim. Então, sempre se comparando com o outro, julgando o outro, projetando a culpa no outro. E se vitimizando. Se vitimizando. E até questões de amizade, questões profissionais. Também a gente às vezes se coloca, né? Tem que cuidar para não se colocar naquela posição de achar que aquela pessoa, a gente não enxergar que aquela pessoa que a gente acha que nos faz bem, na verdade às vezes nos faz mal, né? É quase um vampiro espiritual na vida da gente.
Então, assim, ó, esse tipo de coisa, de erva é uma erva daninha também. E as pessoas, cara, vai doer arrancar da vida da gente? Vai. É que nem relacionamentos afetivos passados que trazem, né? Uma dor, alguma coisa. Mas vale a pena, sim, arrancar com raiz e tudo, revolver a terra, sentir aquele baque, mas depois se fortalecer. E só o autoconhecimento traz isso. E assim encerramos, acho que a nossa live, né? Essa nossa maratona, mas a gente vem aí com outros projetos. Desejo a todos vocês uma ótima semana, uns ciclos maravilhosos na vida de vocês, né? A cada aniversário, a cada revolução solar, a cada momento, né? Que possam se conhecer um pouco mais. E que o grande arquiteto do universo e todas as divindades nos abençoem a todos com muita luz e sabedoria. Oté. Eu agradeço a todos, agradeço a ti por ter a ideia de fazer esse projeto que hoje a gente chega ao fim. E cada live foi um prazer enorme, foi muito bom realmente. E gostei muito de fazer esse trabalho e vamos fazer outros com certeza, né, para o povo que nos acompanha, para vão nos acompanhar, vão ver futuramente também, vai ficar nos nossos YouTubes e Facebooks e tudo, né? É a nossa colaboração para a humanidade, né? Quem aproveitar, quem gostar, que bom, quem não aproveitar, paciência, o que a gente pode fazer? A gente está deixando um legado aqui, que fique, né? Lançando para o universo. Então, também desejo uma boa semana, um bom início de mês, né, de outubro, e a primavera seja fluida para todos, que também tudo melhore, né, em todos os sentidos, né, que o país melhore, o mundo melhore em todos os sentidos. A gente tem que rezar todos os dias, fazer a nossa parte, né? Cada um faz a sua parte. Se cada um não fizer a sua, aí a coisa não vai melhorar. Não adianta ficar só apontando e falando e botando defeito, né? A gente tem que fazer a parte da gente, que é o máximo, que é o que nos cabe. Então, isso aí. Muito axé, fique com Deus. Até a próxima. Beijo. E meninas, aproveitando, né? Que a gente falou tudo isso de autocuidado, conhecimento, enfim, é outubro, né? Salacó fez bem lembrado. Se toquem! Outubro rosa! Vamos lembrar a mulherada de se tocar, de se cuidar. Isso é muito importante. Beijo! Tchau! Beijo. Tchau!